A Era dos Mártires, capítulo 4. A missão aos gentios. Continuação. Os apóstolos, feitos e lendas. O Novo Testamento não relata o que foi feito na maioria dos apóstolos. Atos conta a morte de Tiago, o irmão de João, mas deixa em suspenso ao terminar informando apenas que Paulo estava pregando livremente em Roma, que aconteceu não somente a Paulo, mas também aos demais apóstolos. Desde datas muito antigas, começaram a aparecer tradições que afirmavam que Paulo, o apóstolo, havia estado em tal lugar, ou que havia sofrido martírio de uma forma ou de outra. Muitas dessas tradições são indubitavelmente o resultado do desejo por parte de cada igreja, em cada cidade, de poder afirmar sua origem apostólica. Mas outras são mais dignas de crédito e merecem ao menos que as conheçamos. De todas essas tradições, provavelmente a que é mais difícil de pôr em dúvida é a que afirma que Pedro esteve em Roma e que sofreu o martírio nessa cidade durante a perseguição de Nero. Esse fato encontra testemunhos fidedignos em vários escritores cristãos dos fins do século I e de todo o século II. Portanto, deve ser aceito como historicamente certo. Ademais, tudo parece indicar que a Babilônia, a que se refere 1 Pedro 5, verso 13, é Roma. Aquela que é coeleita convosco, que está na Babilônia, vos cumprimenta, como também meu filho Marcos. Por outro lado, a mesma tradição que afirma que Pedro morreu crucificado, alguns autores dizem que, de cabeça para baixo, tem apoio em João 21, verso 18 a 19, em que Jesus diz a Pedro: quando eras mais moço, te vestias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas, quando fores velho, estenderás as mãos e outro te vestirá e te levará para onde não queres ir. O evangelista acrescenta como um comentário: com isso, ele se referiu ao tipo e morte com que Pedro glorificaria a Deus. O caso do apóstolo Paulo é algo mais complexo. Atos o deixa pregando em Roma com relativa liberdade. Todos os testemunhos antigos concordam que morreu em Roma, provavelmente decapitado, durante a perseguição de Nero. Mas há também vários indícios de que Paulo realizou outras viagens posteriores ao que se conta em Atos, entre elas uma para a Espanha. Isto tem levado alguns a supor que, depois dos acontecimentos narrados em Atos, Paulo foi posto em liberdade e continuou viajando até que foi encarcerado de novo e morto durante a perseguição de Nero. Essa explicação é verossímil, embora não haja suficientes dados para assegurar sua exatidão. A tarefa de reconstruir a vida posterior do apóstolo João se complica porque, ao que parece, houve na igreja antiga mais de um dirigente com esse nome. Segundo a antiga tradição, João foi morto em Roma, condenado a ser colocado em uma caldeira de azeite fervendo. Por outro lado, o Apocalipse coloca João na mesma época, desterrado na ilha de Patmos. Outra tradição fidedigna diz que, depois que a perseguição passou, João regressou a Éfeso, onde continuou ensinando até que morreu por volta do ano 100. Tudo isso dá a entender que houve pelo menos duas pessoas com o mesmo nome e que a tradição depois as confundiu. Por certo, que um autor cristão do século II, Papias de Hierápolis, que havia se dedicado a estudar a vida e os ensinos dos apóstolos, afirma categoricamente que houve dois João, um o apóstolo e evangelista, e outro o ancião de Éfeso, que foi também quem recebeu a revelação de Patmos. Além disso, a crítica concorda que os autores do quarto evangelho e do Apocalipse devem ser duas pessoas distintas, visto que o primeiro escreve em grego com estilo elegante e claro, enquanto o segundo parece se encontrar mais à vontade em hebraico ou aramaico. Em todo caso, sabemos que, próximo ao fim do século I, houve em Éfeso um mestre cristão muito respeitado por todos chamado João, a quem seus discípulos atribuíam autoridade apostólica. Pelo final do século II, começa a aparecer um fenômeno que dificulta sobremaneira todo o intento para descobrir o paradeiro dos apóstolos. Esse fenômeno consistiu em que todas as principais igrejas tratavam de reclamar para si a origem diretamente apostólica. Já que a igreja de Alexandria rivalizava com as de Antioquia e Roma, ela também tinha de reclamar para si a autoridade e o prestígio de alguns apóstolos, e isto, por sua vez, deu origem à tradição segundo a qual Marcos havia fundado a igreja nessa cidade.
De igual modo, quando Constantinopla chegou a ser capital do império, a nova cidade não podia tolerar o fato de que tantas outras igrejas tenham reclamado para si a origem apostólica, e ela não pudesse fazer o mesmo. Daí surgiu a tradição que dizia que o apóstolo Filipe havia fundado a igreja de Bizâncio, a cidade que se encontrava no lugar onde Constantinopla foi edificada mais tarde. Além das tradições mencionadas acerca de Pedro e João, existem outras que, por razões de sua popularidade, merecem especial atenção. Essas são as tradições referentes às origens do cristianismo na Espanha e na Índia. É possível que o apóstolo Paulo tenha visitado a Espanha. Há, entretanto, outras tradições que tratam de relacionar a Igreja Espanhola com os tempos apostólicos. Uma dessas tradições sustenta que o apóstolo Pedro enviou à Espanha 7 homens apostólicos. Esses 7 missionários apresentaram-se na cidade romana de Assi, que hoje se chama Guadi, mas foram mal recebidos e alguns dos habitantes do lugar saíram em sua perseguição. Em sua fuga, os missionários atravessaram uma ponte, e quando os que os perseguiam tentaram segui-los, a ponte caiu e todos morreram afogados. Ante tal milagre, os habitantes de Axi se converteram e construíram uma igreja. Depois disso, os 7 missionários se separaram e foram cada qual a uma cidade distinta. Essa tradição, entretanto, não remonta mais além do que o século V, o que leva a maioria dos historiadores a duvidar de sua veracidade histórica. A outra tradição referente às origens da Igreja Espanhola relaciona essas origens com o apóstolo Tiago. Esse é o mesmo Tiago de quem já falamos, que foi morto por Herodes Agripa, pois originalmente os nomes Tiago, Iago, Diego, Jaime e Santiago são os mesmos. Em todo caso, segundo a tradição, Tiago esteve pregando na região da Galiza e em Saragoça. Seu êxito não foi notável, pois os naturais desses lugares se negaram a aceitar o evangelho. Quando Tiago ia regressando a Jerusalém, desanimado por aquilo que parecia ser seu fracasso, apareceu-lhe sobre um pilar a Virgem, que ainda vivia, e lhe deu ânimo. Essa é a origem da Virgem do Pilar, venerada na Espanha e em várias de suas antigas colônias. Depois de seu regresso a Jerusalém, continua a tradição. Tiago foi decapitado e então alguns de seus discípulos espanhóis levaram seus restos de volta à Espanha, onde supostamente repousa até o dia de hoje na Basílica de Santiago de Compostela. A tradição referente a Tiago na Espanha teve grande importância para os espanhóis ao longo de sua história, pois Tiago é o patrono do país e São Tiago pela Espanha. Foi o grito de guerra na reconquista contra os mouros. Durante a Idade Média, como veremos mais adiante, as peregrinações a Santiago de Compostela tiveram um papel importantíssimo na religiosidade europeia e também na unificação da Espanha. A Ordem de São Tiago, que também discutiremos mais adiante, foi de grande importância histórica. Por todas essas razões, há ainda esforços por parte de alguns autores, em sua maioria espanhóis e católicos, de sustentar a veracidade histórica da visita de Tiago à Espanha. Mas essa tradição não aparece em nenhum escrito anterior ao século VIII, e por isso a maioria dos historiadores se inclina a rejeitá-la. Por último, existe também uma forte tradição que afirma que Tomé foi à Índia. Essa tradição se encontra pela primeira vez em Atos de Tomé, escrito nos fins do século II, ou princípios do século III. Já nessas fontes, entretanto, a visita de Tomé à Índia está envolta em toda uma série de relatos lendários e milagrosos. Segundo o relato, um rei indiano, Gondophares, queria construir um palácio esplendoroso, e com esse propósito pediu ao seu representante na Síria que buscasse um arquiteto. Tomé, que não era arquiteto, ofereceu-se para concluir a construção do palácio, e com esse propósito foi levado à corte de Gondophares. Mas Tomé se referia a um palácio celestial e, portanto, repartia entre os pobres todo o dinheiro que Gondophares lhe dava para a construção. Por fim, em vista de que nada se havia no lugar onde o palácio devia se levantar, o rei encarcerou Tomé. Mas então o irmão do rei, Gade, morreu e ressuscitou. E ao seu regresso do lugar dos mortos, contou ao rei uma visão que havia tido do palácio celestial que Tomé estava construindo.
Ante tal evidência, o rei e seu irmão converteram-se e foram batizados. Por fim, depois de permanecer ali por algum tempo, Tomé deixou a igreja a cargo de seu discípulo, Xantipo, e continuou seu trabalho apostólico em outras regiões da Índia, até que morreu como mártir. Não há dúvidas de que esse relato, cheio de prodígios incríveis, é produto da lenda e da imaginação. Existem, entretanto, fortes razões para pensar que talvez o núcleo da história possa ser verídico. Em data relativamente recente, foram descobertas moedas que provam que, por volta da época a que se refere o relato, houve na Índia um governante chamado Gondophares, e que esse governante tinha um irmão chamado Gade. Além disso, não cabe dúvida de que a Igreja da Índia é muito antiga e, portanto, não é uma extravagância pensar que possa ter sido fundada no século I, especialmente porque sabemos que havia entre a Síria e a Índia rotas comerciais muito transitadas. Portanto, o máximo que podemos dizer é que é possível que Tomé haja de verdade pregado na Índia, ainda que não existam provas concludentes num sentido ou no outro. Em conclusão, sabemos que alguns dos apóstolos, particularmente Pedro, João e Paulo, viajaram pregando o evangelho e supervisionando a vida das igrejas que haviam sido fundadas por outros. É possível que alguns outros apóstolos, como Tomé, tenham feito o mesmo, mas, no geral, não temos senão lendas que refletem uma época posterior, quando se crê que os apóstolos dividiram entre si a obra missionária do mundo inteiro, e cada qual saiu em uma direção diferente. Ao que parece, a maior parte do trabalho missionário não foi completado pelos 12, mas por outros cristãos que, por diversas razões, perseguição, negócios ou vocação missionária, iam de um lugar em lugar levando a sua fé. Por outro lado, esse trabalho não foi fácil, pois logo começaram a surgir conflitos com o Estado. Como veremos no próximo capítulo, foram muitos os cristãos que deram testemunho de sua fé com seu sangue.